O Via Justiça de hoje fala sobre as reformas no Código de Direito Canônico que entram em vigor em 8 de dezembro. Nossos convidados, o ministro Ives Gandra Filho, do Tribunal Superior do Trabalho, e o padre Jefferson Antunes, que é mestre em Direito Canônico aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte. Numa parceria da TV Assembleia com a MAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Eu começo perguntando para o senhor, ministro, como explicar a importância do Código de Direito Canônico e como analisar as mudanças introduzidas pelo Vaticano. Cumprimento os organizadores desse encontro, a MAGES, a Assembleia, é com muito prazer que participo. Cumprimento o padre Jefferson, também como participante desse encontro. Desde 2007, quando nós tivemos o Acordo Brasil-Santa Sé, assinado, né, pelo governo brasileiro com o Papa, na época do Papa Bento XVI, nós tivemos assim um reconhecimento que já vinha do tempo do Império, mas estava dependendo de um ato mais formal, que desse reconhecimento à Igreja Católica e todas as suas instituições no Brasil. Então, a importância hoje do direito canônico para o direito brasileiro, sempre a Igreja foi reconhecida como uma sociedade perfeita, como o Estado é, uma na esfera temporal e outra na esfera espiritual. Agora, nós temos todas essas modificações como algo que tem uma relevância muito grande. Eu digo, por exemplo, na minha área, que é a área trabalhista, o próprio Acordo Brasil-Santa Sé 2007 resolveu muitos problemas, não reconhecendo vínculo entre os integrantes de ordens religiosas ou pertencentes à igreja, como se tivesse um vínculo empregatício com a instituição Igreja Católica. Então, estou dando só um exemplo para ver como nós temos, por exemplo, na área matrimonial, o matrimônio civil, o matrimônio religioso sendo reconhecido na esfera civil a partir desse acordo. Então, o direito canônico e o próprio Código de Direito Canônico têm hoje uma relevância muito grande por causa dessa relação estreita Igreja-Estado. Eu só lembraria, para concluir, que nós temos na Constituição 3 princípios básicos que regem essas relações: o princípio da separação entre Igreja e Estado, o princípio da cooperação entre Igreja e Estado e o princípio da liberdade religiosa. Padre Jefferson, o novo código ele endureceu as punições por fraudes financeiras, por abuso sexual, incluindo a pedofilia. Como o senhor vê a inclusão do crime de pedofilia tipificado agora em cânone específico? Primeiramente, gostaria de cumprimentá-lo, Carlos, cumprimentar também o ministro, a MAGES, e agradecer pelo convite. A tipificação do crime de pedofilia de maneira específica no livro penal agora é uma novidade, representa, de certo modo, uma novidade, porque antes já era, de certo modo, tratado, o Cânon 1395, parágrafo 2, já tratava do crime, do delito de abuso sexual cometido com menores de 16 anos, mas essa matéria específica entrava naqueles delitos que diziam respeito às obrigações especiais dos padres, dos clérigos. Agora, com a mudança, esse delito ele tem uma tipificação própria, um cânon específico, o Cânon 1398, nos seus 2 parágrafos, me parece 3 números, e ele entra agora nos delitos contra a dignidade, contra a vida e contra a humanidade. Então, com essa reforma, pode parecer tão somente uma questão semântica, mas com essa reforma, o legislador, no nosso caso, o Papa Francisco, quer dar a entender que é preciso ter um cuidado maior com as vítimas, que esse é um delito grave que é cometido contra a humanidade, não somente um deslize ou um delito contra uma obrigação especial, mas que fere a dignidade humana, a dignidade que a Igreja
reconhece e trabalha para que seja cada vez mais reconhecida sempre. Então, eu vejo, nesse sentido, estas novas modificações que vão sendo aí, que vão ser feitas pelo Papa Francisco. Ministro, e qual que é a opinião do senhor em relação a isso? Perguntando, acrescentando também, como que o novo código trata a corrupção na Igreja Católica daqui para frente? Carlos, uma das coisas que sempre a gente tem que ter em conta no direito canônico, e principalmente nessa seara mais penal, é que a Igreja pensa no bem de todos, como foi muito bem lembrado pelo padre Jefferson. Pensa no bem daquele que foi a vítima, como, de alguma forma, reparar aquilo que ocorreu, mas também na eventual, e que se espera, a emenda e corrigir e pensar sempre na salvação daquele que cometeu, no caso, um crime de corrupção, um crime de pedofilia, qualquer que seja. Eu me recordo que, quando era prefeito da Sagrada Congregação do Santo Ofício, o Papa Bento XVI, cardeal Ratzinger, ele sempre tentava, primeiro, antes da punição, dar um tempo para que a pessoa que estava indo contra a doutrina da fé se emendasse. Então, é sempre esse espírito. A Igreja tem esse espírito não só visando o bem da vítima, a reparação, mas também tem em conta que aquele que pratica o crime ou pratica o ato ilícito, que se espera que se emende. Padre Jefferson, eu gostaria de analisar agora, no aspecto penal, né, como o senhor analisa as sanções agora impostas e por que houve a necessidade de um endurecimento penal. Há setores do direito penal que são favoráveis, por exemplo, não às prisões, é um direito penal mais suave, mas o Vaticano, então, endurece o direito penal. Como que o senhor vê isso? Em relação a isso, né, esse modo de ver agora essa nova forma do direito penal, tem dois trechinhos da Constituição Apostólica com a qual o Papa promulga o novo livro sexto do Código de Direito Canônico que valem a pena, e eu anotei aqui para ler, mas são bem rapidinhas, e o Papa diz: como eu disse recentemente, a sanção canônica há também uma função reparatória e salvífica, e procura, sobretudo, o bem do fiel. Por isso, representa um meio positivo para a realização do reino, para reconstruir a justiça na comunidade dos fiéis, chamados à pessoal e à comum santificação. E um pouquinho mais para frente, ele continua dizendo: com a presente Constituição, promulgo o texto revisado do livro sexto do Código, na esperança de que ele resulte um instrumento para o bem das almas, e que as suas prescrições sejam aplicadas pelos pastores, quando necessário, com justiça e misericórdia, na consciência que faz parte do seu ministério como dever de justiça, eminente virtude cardeal, impor penas quando o exija o bem dos fiéis. Então, não se trata tão somente de um endurecimento, Carlo, mas a Igreja, vendo a necessidade de tutelar o bem dos fiéis, de que as pessoas cheguem à salvação, então rever o seu direito penal. Para entendermos melhor, é um exemplo bobo, mas ajuda muito. É como uma mãe que, por amor ao filho, o põe de castigo. E à medida que o filho vai crescendo, de criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, o castigo ele precisa ir mudando para acompanhar a evolução. Assim também é na Igreja. Se nós queremos, de fato, que as pessoas alcancem o bem, que elas sejam salvas, então é preciso trabalhar isso. Não só na esteira do enrijecimento, mas muito mais, como diz o Papa, procurando o bem dos fiéis. Eu gostaria, ministro, que o senhor comentasse a fala do padre Jefferson e também a opinião do senhor sobre esse endurecimento penal. Carlos, o que eu vejo é que nós temos duas visões do direito penal. A visão da justiça vindicativa e a visão da justiça reparativa. O que a Igreja sempre visou é essa justiça reparativa, não simplesmente
dar uma pena como uma vingança da sociedade, como uma pena, praticou determinado ato ilícito, determinado crime, vai pagar por ele. O que se busca, como muito bem colocou o padre Jefferson, é que, com o passar do tempo, a pessoa que praticou o crime que venha a se emendar, mas, ao mesmo tempo, ela merece e deve ter uma pena para tomar consciência daquilo e também que sirva de alerta. Quer dizer, determinadas penas, elas, pelo simples fato de existirem, dissuadem a prática desse ou daquele ato. Então, quando se endurecem as penas, se pensa muito mais antes de se praticar esse ou aquele ato. Lembrando que o Código de Direito Canônico ele tem 7 livros e que as reformas acontecem no livro 6º, não é isso, padre Jefferson? Que é o livro da área penal, posso falar assim? Exatamente. Porque o Código de Direito Canônico ele é constituído de 7 livros. O Código é o conjunto dos livros. E, nesse conjunto, o livro 6º é o livro propriamente das penas, das sanções. É o livro que trata das penas, das sanções na igreja, do direito penal substancial. Porque o direito penal processual, o direito processual penal, vai ser tratado depois no livro 7º, que é o livro específico sobre os processos. Nós vamos agora fazer um rápido intervalo e ouvir a Justiça volta em instantes. Ouvir a Justiça de volta. Hoje estamos falando sobre as reformas no Código de Direito Canônico que entram em vigor em 8 de dezembro. Participam do programa o ministro Ives Gandra Filho, do Tribunal Superior do Trabalho, e o padre Jefferson Antunes, mestre em Direito Canônico, aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte. Ministro, eu pergunto para o senhor, gostaria que o senhor falasse sobre a dimensão desse novo código, agora de 2021, comparado com o Código de 1983. O Código Canônico, né, é importante que nós tenhamos uma ideia clara do que é o direito canônico, o que é o direito da Igreja. Né? A Igreja, como uma sociedade dos batizados, se compara com o Estado. Como é que eu faço parte do Estado brasileiro? Ou porque eu nasci brasileiro, ou porque eu me naturalizei. Uma pessoa faz parte da Igreja quando é batizada. Então, o batismo a torna, vamos dizer assim, cidadão da Igreja. Então, a Igreja tem o seu direito. Da mesma forma que o Brasil tem a sua Constituição, e depois tem o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Penal e assim por diante, a CLT, a Igreja não tem uma Constituição. Ela, na verdade, a Constituição da Igreja é o Evangelho. Quer dizer, daí é que nutrem todas as normas. Mas o convívio, né, numa sociedade, é necessário que haja realmente as normas específicas em cada área. Pois bem, o Código Canônico, né, nós tínhamos o Código antigo, o mais antigo ainda, que era praticamente batia com o nosso Código Civil, né, era da mesma época, 1917, 1916. O que se fez foi atualizar o Código a partir do Concílio Vaticano II. Quer dizer, vamos dizer o seguinte, a Igreja não tem uma Constituição, ela nutre as suas normas fundamentais. Quando se discutiu uma lei fundamental para a Igreja, dizem, como é que eu vou criar uma lei se eu não tenho uma constituinte, eu não tenho... Cristo que deu todas as diretrizes, foram recolhidas no Evangelho. Mas, quando vão surgindo as constituições apostólicas, recolhendo aquilo que a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição deixou ao longo dos séculos, aquilo vai parametrizando a conduta dos católicos em
está nos principais campos de atuação. Então, nós temos, por exemplo, todo o campo do direito matrimonial, temos toda a área de como é que deve ser o desenvolvimento das ordens religiosas, das dioceses, dos bispos. E, como bem lembrou o padre Jefferson, se pega o livro 6º, 7º, nós temos como se fosse um código de direito penal da Igreja e um código de processo penal da Igreja. Portanto, o que há de atualização, de modernização, leva em conta exatamente, no meu modo de ver, o Concílio Vaticano II e as novas normas que dizem respeito à Constituição da Igreja, em constituições apostólicas que vão sendo fruto de concílios ou de diretrizes diretamente expedidas pelo Papa. Padre Jefferson, o ministro Ives falou sobre o Concílio Vaticano II, e eu pergunto, hoje, esse novo código, né, que as mudanças entram em vigor em dezembro, ela muda alguma mentalidade? A Igreja volta um pouco ao conservadorismo ou não? Na verdade, não. O que acontece é que esse processo que nós estamos vivendo agora para a reforma que vivemos, né, para a reforma do livro 6º, que vai ser agora, que entra em vigor a partir do dia 8 de dezembro, é um processo que, a rigor, diríamos assim, deveria ter acontecido naquele período pós-concílio. Porque quando da reforma do Código de Direito Canônico de 1917, logo depois do Concílio Vaticano II, então, os outros livros do direito canônico, quando foram reformados, antes da reforma, eles foram enviados ad experimentum para as dioceses, para as igrejas particulares. E isso não aconteceu com o livro 6º. Não teve tempo de fazer as reformas necessárias e ainda enviar essas reformas para que fossem experimentadas antes de serem promulgadas, de um modo tal que o livro 6º, quando foi promulgado no Código em 1983, ele foi promulgado sem esse período ad experimento. E logo depois da promulgação já se viu certas dificuldades. Tanto é que a Santa Sé reservou a si o julgamento de delitos mais graves. Ficou reservado à Santa Sé, porque então os bispos, os tribunais não estavam sabendo muito bem como aplicar as novas leis. Então, não se trata de um endurecimento, de fechar a mentalidade, mas de fazer um processo que deveria já ter acontecido há mais tempo. Então, nós estamos, na verdade, retomando o Concílio Vaticano II, de certo modo, com esta reforma, né? Como o ministro disse da importância do concílio para o Código de Direito Canônico, é o que agora nós estamos fazendo, que o Papa Francisco agora está fazendo. Ministro, eu queria um comentário do senhor sobre isso. Essas reformas também, de uma certa forma, elas tiraram o poder da autoridade episcopal na aplicação da pena, não mais aquela questão subjetiva. Como que o senhor vê isso? É importante, Carlos, que a gente tenha em conta que a Igreja tem mais de 2000 anos de existência. E tudo que diz respeito a mudanças na Igreja se fazem pensando em séculos. Quer dizer, não se faz da noite para o dia. Então, essas mudanças, essa adaptação que está sendo feita agora foi muito bem lembrada pelo padre Jefferson. Quer dizer, é interessante, muitas decisões da Igreja, o Papa ouve os bispos, manda para todos os bispos, quer ouvir, e a partir desse ouvir todos os bispos, depois se tomam decisões. Recentemente, quando eu digo recentemente, em 1982, quando o Opus Dei foi erigido em prelazia pessoal da Igreja Católica, foram ouvidos todos os bispos do mundo. O Papa quis ouvir antes de tomar a decisão. E foi no Concílio Vaticano II que se erigiram as prelazias pessoais da Igreja Católica. Surgiu a figura.
Pois bem, não vamos dizer, todas essas atualizações que estão sendo feitas, primeiro, o procedimento está sendo adotado, o mesmo procedimento para o livro sexto e sétimo, que foi adotado para os outros livros. E, segundo, também é bom que, com o passar do tempo, surgiram situações, e é isso que também acontece, eu posso falar rapidamente na minha área, que é a área do direito do trabalho, do direito social. Se nós formos ver a encíclica Rerum Novarum, de 1891, todas as encíclicas sociais, muitas delas eram a 40º ano, 100º anos, era adaptar aqueles princípios básicos àquilo que está acontecendo no mundo moderno. E, diante, por exemplo, no caso concreto dos casos de pedofilia que começaram a aparecer com maior quantidade, se viu a necessidade de uma norma específica mais dura para combater esse ato. Então, na verdade, a Igreja sempre atua com muito tempo e com muita cautela e muita prudência. Padre Jefferson, só lembrando aqui para o telespectador, né, que essas novas regras elas aumentam o tempo da prescrição penal, né? No caso dos padres, quanto tempo ficou mesmo para prescrever o crime? Isso. No caso, veja bem, no caso de delito, do delito previsto agora no Cânon 1398, que vai ser promulgado, o novo Cânon 1398, parágrafos 1 e 2, nestes casos, vejam, a prescrição é de 20 anos, a contar não de quando o delito foi cometido ou de quando cessou de ser cometido, como normalmente se faz. Quando é pontual, a prescrição começa a contar a partir de quando o delito foi cometido, e quando se tem contumácia, de quando o delito cessa de ser cometido. Nesse caso, não é assim. Com a nova mudança, né, já tinha isso em lei especial, mas agora, com a nova mudança, entra no Código de Direito Canônico. O período de prescrição fica definido em 20 anos, a contar da maioridade daquele que sofreu abuso. Então, pode ser que uma pessoa tenha sido abusada, por exemplo, com 12 anos, mas a prescrição, os 20 anos de prescrição, de período de prescrição, começa a contar tão somente a partir dos 18 anos para frente. E essa é uma forma que a Igreja tem de tutelar melhor essas pessoas que foram abusadas e conseguir, como o ministro já disse anteriormente na sua fala, a reparação do escândalo, o restabelecimento da justiça e também que o réu se emende e não cometa mais tal delito. Lembrando que o Código também pune os leigos ligados à Igreja Católica, de alguma forma a Igreja, não é isso, padre? Essa é um novo tipo penal. De fato, não tinha no cânon atual, o cânon 1395, parágrafo 2, não trata disso. Agora, com a nova redação, o cânon 1398, parágrafo 2, trata disso. Então, se inclui agora também no delito de abuso de menores, tanto os religiosos, que não são padres, aqueles membros de Instituto de Vida Consagrada e Sociedade de Vida Apostólica, religiosos não clérigos, como também leigos que gozam de reputação na igreja ou que ocupam algum cargo eclesiástico. Também esses entram agora no novo tipo penal. Nós estamos chegando ao final do programa, vamos partir para as considerações finais. Eu pergunto para o senhor, ministro Ives Gandra Filho, conseguirá o novo Código Canônico prevenir males maiores, curar as feridas daqueles que sofreram abusos sexuais? É muito importante que, com esse endurecimento, se dê a sinalização, a Igreja dê a sinalização à sociedade, que ela não é conivente com esse tipo de situação, que os prelados não devem ser
coniventes com esse tipo de situação. Mas, ao mesmo tempo, a prescrição é uma garantia de que a espada de Damocles não pese sempre sobre a cabeça da pessoa que eventualmente cometeu um crime, e sempre se espere que haja emenda mais cedo ou mais tarde. A Igreja sempre pensa no bem eterno daqueles que são os seus súditos. Padre Jefferson, o senhor agora considerações finais? Bom, se de fato vamos conseguir superar essa fase um tanto quanto obscura dos abusos e tantos outros delitos que acontecem na Igreja, isso só o tempo vai dizer, não tem como nós fazermos uma perspectiva. Mas, de novo, retomando a fala do ministro, isso é muito importante, é o fato de a Igreja mostrar que ela não é conivente com isso que acontece. Pelo contrário, ela procura a justiça como um meio de reparação para estes que sofreram. E a nossa esperança é essa. Se vamos conseguir resolver, só o tempo vai dizer. Se vamos precisar de uma nova reforma daqui a 10 anos, só o tempo vai dizer. Mas a nossa esperança é que, com isso, com essa reforma, nós consigamos melhorar a justiça sendo feita nos nossos tribunais eclesiásticos, na Igreja, de modo geral. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o ministro Ives Gandra Filho, do Tribunal Superior do Trabalho, e com o padre Jefferson Antunes, mestre em Direito Canônico aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte. Anote aí o nosso e-mail de contato, viajustiça@mars.com.br, e nos acompanhe pelas redes sociais da Marges. Muito obrigado por sua audiência. Até o nosso próximo encontro.